Questão: o agronegócio representa 24,4% do Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil. Comentário: certo. O agronegócio é um dos setores mais importantes para a economia brasileira, sendo responsável por 24,4% do PIB nacional. Questão: a agricultura brasileira não influencia diretamente o mercado de trabalho do país. Comentário: errado. O agronegócio é responsável por 26,9% do total de ocupações no Brasil, demonstrando sua relevância para o mercado de trabalho. Questão: em 2023, as exportações do agronegócio brasileiro alcançaram 82 bilhões de dólares no primeiro semestre. Comentário: certo. Esse valor reflete a grande competitividade do setor agrícola brasileiro no mercado internacional. Questão: entre 1975 e 2023, a produção de grãos no Brasil aumentou em mais de 900%. Comentário: errado. O crescimento da produção de grãos nesse período foi de 624%, passando de 35,8 milhões para cerca de 259 milhões de toneladas. Questão: a produção de carne no Brasil cresceu 933% entre 1975 e 2023. Comentário: certo. A produção passou de 2,9 milhões para 30,1 milhões de toneladas nesse período. Questão: a produção brasileira de frutas cresceu 50% entre 1975 e 2023. Comentário: errado. O crescimento foi de 199%, passando de quase 14 milhões para mais de 41 milhões de toneladas. Questão: a produção de pescado no Brasil teve um crescimento de 81% entre 1975 e 2023. Comentário: certo. O setor aquícola apresentou esse aumento na produção ao longo das últimas décadas. Questão: o setor florestal teve um crescimento inferior a 100% entre 1986 e 2022. Comentário: errado. A produção de lenha e madeira cresceu 177% nesse período, destacando-se as espécies pinus e eucaliptus. Questão: a produção de leite no Brasil cresceu aproximadamente 4 vezes entre 1975 e 2022. Comentário: certo. A produção passou de 7 bilhões para quase 35 bilhões de litros, com um aumento de produtividade de 3,4 vezes. Questão: o custo da cesta básica caiu 20% entre dezembro de 1975 e outubro de 2023. Comentário: errado. A queda foi de 41,4% no custo da cesta básica na cidade de São Paulo. Questão: as exportações do agronegócio brasileiro passaram de 20,6 bilhões de dólares em 2000 para 158,9 bilhões de dólares em 2022. Comentário: certo. Esse crescimento expressivo demonstra a competitividade do Brasil no comércio global de produtos agrícolas. Questão: para 2023, o valor bruto da produção agropecuária foi estimado em 1,15 trilhão de reais. Comentário: certo. Esse valor representa um crescimento de aproximadamente 2,7% em relação ao ano anterior. Questão: a produção de grãos no Brasil deverá atingir cerca de 400 milhões de toneladas até 2032. Comentário: errado. A projeção para 2032 é de mais de 307 milhões de toneladas, um aumento de 48 milhões sobre a produção atual. Questão: a produção de carne bovina no Brasil deve atingir cerca de 9 milhões de toneladas nos próximos 10 anos. Comentário: certo. Essa é a projeção para a produção brasileira de carne bovina até 2032. Questão: a produção de carne de frango no Brasil deve atingir cerca de 10 milhões de toneladas até 2032. Comentário: errado. A projeção indica que a produção de carne de frango pode chegar a 16,6 milhões de toneladas. Questão: a produção de arroz no Brasil cresceu 40% entre 1975 e 2022, enquanto seu rendimento aumentou 3,5 vezes. Comentário:
certo. O aumento da produtividade foi superior ao crescimento da produção nesse período. Questão: a produção de feijão no Brasil aumentou 50% entre 1975 e 2022. Comentário: errado. A produção cresceu 25%, enquanto a produtividade aumentou 2 vezes no mesmo período. Questão: a produção de mandioca no Brasil cresceu 32% entre 1975 e 2022. Comentário: errado. A produção de mandioca caiu 32% nesse período, apesar de avanços na produtividade. Questão: a agricultura familiar representa 78% dos estabelecimentos agropecuários no Brasil. Comentário: certo. A agricultura familiar é fundamental para o setor, com 3,7 milhões de estabelecimentos. Questão: a agricultura familiar no Brasil emprega cerca de 5 milhões de pessoas. Comentário: errado. A agricultura familiar emprega aproximadamente 10 milhões de pessoas, representando 67% da população ocupada no setor. Questão: a agricultura familiar responde por 50% do valor bruto da produção agropecuária no Brasil. Comentário: errado. A agricultura familiar representa 23% do valor bruto da produção, equivalente a 107 bilhões de reais. Questão: no Brasil, a agricultura familiar é responsável por 70% da produção de mandioca. Comentário: certo. Esse dado demonstra a importância da agricultura familiar para a produção desse alimento essencial. Questão: a agricultura familiar no Brasil é responsável por mais de 50% da produção de arroz. Comentário: errado. A agricultura familiar responde por 11% da produção nacional de arroz. Questão: o Brasil possui cerca de 1,7 milhão de mulheres na gestão ou codireção de propriedades rurais. Comentário: certo. Esse número representa aproximadamente 34% do total de estabelecimentos agropecuários. Questão: a maioria dos produtores agropecuários no Brasil se autodeclara de cor branca. Comentário: certo. De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, 45,43% dos produtores são brancos. Questão: no Brasil, menos de 10% dos estabelecimentos agropecuários praticam o extrativismo vegetal. Comentário: certo. Apenas 9,21% dos estabelecimentos agropecuários realizam produção extrativista vegetal. Questão: entre os fatores internos que contribuem para o sucesso do setor agropecuário brasileiro estão os recursos naturais disponíveis e as políticas públicas de incentivo. Comentário: certo. A ampla disponibilidade de recursos naturais e o apoio do governo são fatores fundamentais para o desempenho do setor. Questão: a tecnologia agropecuária tropical e subtropical desenvolvida no Brasil não tem impacto relevante sobre a produtividade agrícola. Comentário: errado. A tecnologia agropecuária desenvolvida no Brasil é um dos principais fatores que impulsionam a produtividade do setor. Questão: a identificação de oportunidades e desafios no setor agropecuário brasileiro é essencial para direcionar estratégias de pesquisa e desenvolvimento. Comentário: certo. O monitoramento contínuo do setor permite a definição de estratégias eficazes para garantir o crescimento e a sustentabilidade da agropecuária brasileira. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!